Ele cuida das receitas e despesas previdenciárias, a aposentadoria e pensão que é paga no tempo e também para garantir esse sistema no futuro dos servidores públicos municipais, inclusive do Poder Legislativo. Está conosco no estúdio da TV Câmara o presidente da Fundação Municipal de Previdência, a FUNPREV, Gilson Gimenez. Vou começar pelo projeto de lei que está na pauta, que eu sei que a gestão de vocês fica sempre cobrando o prefeito. Lembrando para as pessoas que não se adequaram com a linguagem de cálculo atuarial, aquela continha que é feita todo ano para descobrir quanto que precisa completar do orçamento da Previdência já destinado em lei para esse sistema não ficar defasado ao longo dos anos, né? A conta é mais ou menos 900 mil. Por que ela é importante de ser paga religiosamente, Gilson? Primeiramente, agradecer o convite da TV Câmara de estar aqui, falar um pouco da Fundação. Isso é importante a nível municipal e também aos vereadores e toda a sociedade dos compromissos que a Fundação tem também com o servidor. A todo ano precisa ser feito um cálculo atuarial, é uma exigência do Ministério da Previdência, para saber da saúde financeira da Fundação. Esse ano, no cálculo, apontou, voltou a ser deficitária a Fundação por conta de alguns PCCS que foram executados no ano de 2011 e 2012, que se acumularam e refletiram negativamente nas contas da Fundação no cálculo atuarial, que é uma proposta aí ao longo de 35 anos na reparação do Caixa Previdenciário, em torno de 900 a 1 milhão de reais, que terá que ser aprovado na Câmara na segunda-feira, eu acredito, para que a FUNPREV possa receber esses recursos até o fechamento do ano, né? Como esse cálculo atuarial é feito entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre de cada exercício, nós estamos no mês de agosto, presumindo que for essa lei paga agora, como é que fica a questão dessa divisão, já que nós estamos na fase final do exercício em relação a esse recurso? Eu acredito que a Prefeitura vai ter que fazer as contas, o aporte à Fundação nos próximos 4 meses, né, que já estamos no mês de setembro, praticamente, e terá um prazo muito curto para efetuar esse repasse desse déficit atuarial proposto para esse ano. Então eu creio que ela vai fazê-lo de forma acumulativa, né, porque já se passaram 8 meses, né, e teria um prazo aí muito curto de fazer esses repasses. Gilson, a gente teve, aproveitando um braço aqui numa discussão que aconteceu na audiência pública na Câmara, lotado o plenário, discussão que nos remete aqui a uma realidade também do servidor público municipal aqui de Bauru, sobre a questão das perícias médicas, atendimento médico, embora isso seja um serviço separado, para a gente retomar aqui como que é a situação de vocês, se vocês também têm alta demanda na área de perícias, como é que vocês estão conduzindo isso, né, em relação a esses atendimentos do servidor especificamente? Sim, existe hoje a Fundação ela também tem custo com essas perícias, né, esses afastamentos acima de 15 dias, automaticamente vai para pagamento da Fundação. Nós estamos hoje em torno de um pagamento mensal em torno de 220, 230 mil reais ao mês, o pagamento dessas perícias. Existe uma estabilidade de afastamentos, né, em que pese a Fundação necessitar que a Prefeitura cada vez mais na atividade cuide da saúde ocupacional desses servidores para que eles não adoeçam e não sangrem o sistema de forma precoce. É uma providência que a Prefeitura tem que tomar. Então, mas em termos de perícia, nós só temos um problema, que é a questão da junta médica. Nós estamos tentando equacionar com a vinda de mais um novo médico com o projeto que tramita na Câmara, né? Aprovando esse projeto, a gente vai estar com a nossa junta... E a vaga por concurso? A vaga por concurso. A gente não tem vaga hoje para poder fazer essa junta, né? Nós tentamos contratar, não conseguimos na praça de Bauru montar essa junta por via de contrato, então nós estamos tentando equacionar isso com o concurso de um novo médico, e já tem uma demanda grande de encaminhamentos para aposentação por doenças que invalidam o servidor. Para aproveitar e atualizar aqui para a gente fez matéria à época, agora já passou algum tempo, terminou a sindicância interna. Como é que está nesse momento aquela questão da contratação da auditoria para verificação de folha de pagamento e a situação em específico do servidor que acabou sendo denunciado em relação à questão da utilização, enfim, dos recursos que fugiram ao caixa que a FUNPREV tenta retomar?
Sim, a gente estamos esperando para essa semana ou mais tardar até quarta-feira da outra semana o envio fechado da auditoria que se findou há cerca de uma semana atrás, e com a observação no relatório dessa auditoria a gente vai analisar se houve uma outra ocorrência de fato, né, além da ilicitude que o servidor ocasionou na fundação. Todos os procedimentos foram tomados, né, ele foi exonerado tanto do cargo quanto do cargo de carreira, como estabelece os regulamentos e a legislação. E nós estamos fechando toda essa auditoria para acionar também e fazer a reparação aos cofres da fundação daquilo que foi tirado do cofre previdenciário. A FUNPREV trabalha com um sistema de alta especialização, que é a questão dos investimentos. Eu digo nisso porque a grande maioria da população desconhece as questões de informação sobre investimentos em bolsa, ou seja, aplicações financeiras, é um mercado que exige especialização. Até o ano passado, o mercado, como é produto da economia, via reagindo muito bem, os investimentos alcançaram performances bastante positivas. Nesse ano, como é sabido, a gente até discutiu isso de forma passageira, mas pontuando numa audiência pública, o mercado, em função da situação mundial, enfim, da crise, se comporta completamente diferente. Neste caso aqui, passados 6, 7 meses já do ano, o que vocês têm para atualizar para as pessoas de como está o mercado financeiro das aplicações nesse momento? Nós temos um regulamento de forma estabelecida pelo Ministério da Previdência e Banco Central, uma norma, uma resolução que determina as formas de aplicação financeira. Então, dentro dessas normas, a gente tem recursos aplicados em fundos mais conservadores e um pouquinho mais de risco, que é para poder a gente cumprir a meta atuarial. Essa meta atuarial, normalmente do RPPS, gira em torno de 12% a 13% ao ano. E esse ano, como você bem disse, o mercado financeiro não está bem da gente buscar e atingir essa meta. Há uma dificuldade tremenda para buscar rentabilidade. Acho que não é só a fundação, qualquer pessoa no Brasil está sofrendo esse tipo de coisa. Mesmo na poupança não existe uma remuneração condizente com aquilo que a gente quer, e o RPPS não foge disso, né? As aplicações elas vêm de uma forma negativa, né? Negativada, e o cumprimento da meta atuarial esse ano para a fundação vai ter muita dificuldade, né? Qual que é a meta atualizada desse ano? Deve estar em torno de 12%. Continua mesmo a mudança de cenário dentro do mesmo patamar? Exatamente, é uma meta que é uma exigência do Ministério da Previdência para que você cumpra essa meta, mas não existe nenhum RPPS no Brasil hoje que está batendo essa meta ou vai bater essa meta até o final do ano. Mas, salvo engano, não deve ter nenhum fundo que conseguiu perto de 10 nessa situação desse cenário. Não, é impossível, né? Hoje nós temos a maioria dos nossos fundos na carteira da Fundação de forma negativa. Isso é uma coisa óbvia e exata diante do cenário econômico não só nacional, mas mundial. E a FUNPREV vem buscando alternativas para poder, ao menos, fechar o ano de forma positiva, né, na carteira. Mas existe uma dificuldade tremenda, né, acho que toda a população, e isso não vai fugir também ao RPPS nosso. Isso pode ter efeito sobre, ainda é precoce falar, mas sobre o aporte no ano que vem? São tipos de movimentos de receitas e despesas que devem interferir no chamado cálculo atuarial que a gente estava comentando? Sim, isso tem efeito na contabilidade geral do município, né? A Fundação, ano passado, ela conseguiu bater uma meta de 170%, bem acima da meta atuarial exigida por ela. Isso ajudou bastante para que essa deficiência desse ano não tivesse um impacto muito forte, né? E a esperança da FUNPREV é que o mercado financeiro possa reagir ainda em tempo, né? Há uma perspectiva, já começa a se desenhar um quadro mais tranquilo no mercado financeiro para buscar um pouco de rentabilidade, mas eu creio que a gente não vai atingir de forma alguma a meta atuarial exigida, né? Por conta dessa busca o ano passado de uma rentabilidade boa, ainda não é momento de susto para o órgão previdenciário, até porque o RPPS ele não visa uma rentabilidade só anual. Sim. Nós poderíamos estabelecer, e a FUNPREV tem, ao longo dos últimos 4 anos, um fechamento muito positivo, acima de 12% de rentabilidade. Então, graças a Deus, fomos competentes de buscar rentabilidade num período aí de 5 anos, o que nos deixa ainda tranquilo em relação às aplicações financeiras. Isso ajuda também no impacto com o município. Para as pessoas entenderem um pouco mais disso, continua sendo um universo bastante distante da maioria das pessoas, como eu disse,
de informações, mas você não trabalha com cenários, embora possa ter investimentos de curto prazo, mas como a gente no dia a dia, que pega 10 mil, 20 mil e aplica aqui, tira e pode migrar para outro fundo se ele não estiver se comportando bem de forma mais rápida. Você tem os períodos de carência, os vencimentos são, em geral, com prazos maiores, né? Sim, quando você entra, por exemplo, no mercado de ações na Bolsa, por exemplo, que tem fundos estabelecidos também por essa resolução que nos permite de forma comedida a fazer essas aplicações, nós pensamos há 30 anos na frente, né? Daqui 20, 30 anos para buscar rentabilidade, porque o compromisso da fundação para pagar os benefícios são de forma históricas, né? E para o futuro. Então a gente trabalha num campo assim de atuação num longo prazo de buscar rentabilidade. Por isso que existem essas aplicações e por isso também que as resoluções do Banco Central e do Ministério da Previdência estabelecem esses parâmetros para que você possa fazê-la, né? Então, diante do passado, eu tranquilizo os servidores que a gente tem feito um trabalho de uma excelência nas aplicações financeiras que vem repercutindo um resultado muito bom e eficiente para a Fundação. Não sei se você tem os números em mãos exatamente totais, mas também a necessidade de atualização do dia a dia para que as pessoas possam acompanhar, sobretudo os servidores públicos, são mais de 5 mil diretos, fora os dependentes no dia a dia relacionados com essa realidade. O prefeito tem falado de reposição de mão de obra, contratação basicamente de funcionários, tem inauguração, por exemplo, de algumas unidades de pronto atendimento da saúde, isso reflete na outra ponta com aumento de receita e para cada aposentado que entra no sistema, obviamente, a continha vem como despesa. O movimento de receita tem crescido, tem se mantido estável? Como que está a situação? Os impactos, eles superam, né? Toda vez que o prefeito dá um aumento na ativa, ele acaba repercutindo também na atividade, principalmente no caso das paridades, né? Hoje é uma gama muito grande de servidores aposentados com direito à paridade. Então isso reflete de peso também na Fundação, mas ainda não é um desequilíbrio nas contas, né? O que aconteceu de fato, que causou déficit setorial na Fundação, efetivamente foram dois ou três PCCS provocados em 2011 e 2012, que se acumularam para esse ano. Então, até o momento, são reflexos naturais das contas públicas. Ainda da aplicação desses planos e cargos. Exatamente. Gilson, tem 2 projetos de lei que estão em andamento na casa, depois a gente vai fazer discussões específicas sobre eles, mas vamos pegar os pontos mais importantes. A questão primeiro da tentativa de reformulação das condições de gestão ou de melhoria, que é natural, de atualização da gestão. Um deles mexe com a questão do quórum. Antes de gravar com você, eu já recebi, por exemplo, reclamações dos aposentados, que embora eles possam votar pela proposta que foi assinada pelo prefeito aqui, eles não passariam a fazer parte da conta do quórum quando das eleições. Você acha essa medida, essa reclamação pertinente ou não? Eu acho que não vai afetar o direito do aposentado votar. E sim, de toda a demanda que tem o processo eleitoral para cumprimento do quórum, né? Eu acho que essa redução do quórum, excluindo o número, não o voto, o número do aposentado votar, ele facilita o processo, porque é uma categoria muito eclética, ela tem distribuição na cidade, em todos os cantos da cidade, núcleos de saúde, escolas, EMEIs, a área de serviço braçal, são mais de 200, se não me engano, 220 setores da Prefeitura Municipal de Bauru. Sim. Então, para você cumprir isso num tempo hábil, que também é uma exigência da promotoria que nós façamos de forma democrática, respeitando 50% mais um. Hoje é a situação, né? Exatamente. Então, o formato do processo eleitoral ele é muito democrático. É uma coisa que eu defendi muito, tem meu dedo também nessas pontuações aí, que eu acredito que facilita o processo eleitoral, né? E como aposentado, você não tem um local fixo para poder buscar esses votos também, e pela sua debilidade, a gente tem que respeitar todos esses pontos para poder dar o direito do aposentado votar sem a exigência da utilização do número, né? Hoje é 50% mais um, só para entender, mas não é do universo geral dos servidores, então você tem que cumprir o que em relação aos aposentados? Está caindo assim, por exemplo, hoje na nossa conta está dando em torno de 9 mil servidores aposentados e ativos. Tá. Então nessa conta, se for buscar 50% mais um, vai dar em torno de 4.300, 4.500 votos, aproximadamente. A não contagem dos aposentados? A não contagem dos aposentados vai cair em torno de 6 mil e pouco.
né? Isso vai gerar uma redução do número de votos, do universo de votos, então, de 1.000 e poucos votos. Isso facilita o processo eleitoral e garantindo a democracia do processo com a votação dos aposentados. Mas se você deixa de contá-los, é que a reclamação natural aqui que está embutida, enfim, para colocar ela em discussão, porque vai para o plenário, né? De que o cliente maior do sistema é o próprio aposentado, dele não ser contado, ele não se sente um pouco desprestigiado no mínimo? Não, acho assim, até facilita, porque você não abre uma exigência para eles votarem, né? Eles ficam de forma facultativa, né, a votar, né, só vai contar, ele vai ter valor o voto dele, ele vai poder votar democraticamente, escolher seu candidato para poder estar na governança da fundação, mas efetivamente ele não vai não vai contabilizar o número para poder feito de cumprir a meta... Contar o quórum. Do quórum, exatamente. Então, eu acho que isso aí facilita a vida do aposentado, ele não está desprestigiado, ele vai sim poder votar no processo, ele vai poder escolher o seu candidato à governança da fundação, ao qual ele tem todo o valor cabível, né? Mas cria um efeito melhor para se buscar voto em setores já definidos dentro da máquina pública. A outra questão é de tentativa de melhoria do nível de conhecimento interno do ponto de vista de gestão. Aí tem algumas posições de que se a alteração na lei já não coloca situações a que a nossa realidade ainda não estaria sendo alcançada, de qualquer forma é um salto na proposta do projeto de lei em relação à situação atual, porque o regime, você explicou na audiência pública, ou ratificou, de que ele exige apenas por exemplo, profissional interno que tenha a chamada certificação, que é emitida pelo governo federal, o Banco Central regula isso, para que você tenha condições de lidar com casos de aplicações financeiras de alta especialização, como a gente comentou. Sim. As questões do chamado CPA 10 e CPA 20, você acham razoáveis já esses níveis que estão no projeto de lei? Assim, eu acredito assim, nós não temos no campo dos servidores públicos municipais que vai estar na governança da FUNPREV uma pessoa específica e preparada. Nós vamos nos preparando durante o decorrer dessas governanças que nós participamos, né? Eu falo de forma bem genérica mesmo. Mas não dá para você tirar uma pessoa especializada para ser o presidente da FUNPREV. Sim. Então, quando se há uma exigência, há também uma tentativa de qualificação. Como a FUNPREV ela tem um alto caixa financeiro e precisa de um gerenciamento bem aprofundado, bem técnico, o conselho nosso, que propõe as mudanças na lei, como está bem definido, ele propôs uma especialização maior para o presidente também. Eu tenho desde que voltei à presidência da FUNPREV ano passado, trazido vários cursos de investimento, não só para a nossa equipe técnica, mas também para os conselheiros, né? Tem trazido grandes casos de investimento, Santander, Banco do Brasil, Caixa. Também temos viajado nessas hastes de investimento para especializar nosso povo cada vez mais. Nós já temos uma experiência, uma bagagem boa nisso, mas pode não servir para o futuro, porque nós não estaremos na fundação a partir de 2015. Então, é importante alguns pontos serem definidos nessa questão para que a FUNPREV possa ter novos gestores e com uma exigência de capacitação. Não é possível mais a gente acreditar que vai sair uma pessoa preparada para governar um órgão, não só a fundação, qualquer outro órgão da prefeitura. E a FUNPREV não foge disso. Eu acho que essa especialização que a gente está tentando propor, em que parece ser um pouco tímida ainda, né? A gente acredita nisso, mas já é uma exigência que vai dar um pouco mais de tranquilidade para a gestão dos recursos da fundação. Embora as pessoas possam ser mais resistentes a dedicar algum tempo fora do teu ambiente de trabalho para compreender mais um pouco o seu universo, a oficina de gestão pública da prefeitura enfrenta algumas dificuldades para fazer isso no dia a dia, para tentar fazer capacitação, ou reciclagem ou troca de informações. Eu queria saber como é que está essa relação, por exemplo, com os bancos, que são muito interessados nisso, se eles têm disposição ou não, de fato, você contar essa experiência para nós, de, por exemplo, dar cursos básicos via oficina de gestão ou não, para os servidores, de uma forma geral, do beabá das aplicações financeiras, pelo menos que o servidor entenda alguns princípios de como funciona esse mercado. Sim, já que o dinheiro é para cobrir a sua própria aposentadoria depois, não? Sim. Como eu bem disse para você, a nível interno estamos especializando o pessoal. Eu acho que há possibilidade, a gente pode fazer isso, né?
Nós participamos, então levamos alguns conhecimentos, por exemplo, na CIPAT, nós participamos lá, falamos um pouco de investimento, falamos um pouco de atividade previdenciária através do nosso quadro profissional. Para abrir um pouco esse horizonte fora do ambiente da FUNPREV. Sim, também. Sim. Eu tenho feito esse trabalho, né? Eu tenho levado isso, ainda essa semana eu estive numa palestra lá, vamos estar na Escola de Governo dos Servidores a partir, se não me engano, no dia 18 de setembro, vamos estar na Escola de Governo da Prefeitura falando de investimento, né? Vai ser um longo tempo, em torno de 4 horas, falando para a categoria de servidores a respeito dessa modalidade. Também estaremos nessa escola de governo levando o tema previdenciário e os regulamentos para aposentação e outros benefícios do órgão, né? Então estamos trabalhando efetivamente, avançamos nisso, é exatamente isso que você está questionando, é um processo que nós vemos desafiando já para poder cumprir. Justo, a questão do acesso das informações internas e da delimitação, que tem alguma resistência em relação à incompreensão, inclusive dos colaboradores que estão juntos de você lá, mas como servidor público, até que colocando uma pontuação que a gente já teve a oportunidade de discutir, dessa divisão na lei, que também está no projeto de lei, de que hoje o servidor que está trabalhando na FUNPREV tem e deve ter a sua ambição profissional natural de ascender a cargo de chefia, fazer carreira interna, né, como deve propor todo o bom plano de cargos, carreiras e salários na gestão pública, até para uma questão de uma motivação e reciclagem, mas de que ele não participe da gestão do conselho em si, porque conselheiro, em última instância, é para olhar o que precisa ser adequado e também fiscalizar, não ficar essa duplicidade conflituosa de informações ou de ação interna dentro do mesmo órgão. Assim, o nosso conselho se pautou para fazer essas mudanças no projeto por uma vivência da própria fundação. Então eles entenderam o clamor também da Câmara no ano passado, quando propôs essas modificações. Então ele o fez para poder dar uma maior transparência, uma maior mudança de governança na fundação, porque a FUNPREV, ela, como eu bem disse, tem 9.000 servidores associados à nossa entidade. Então isso estabelece uma democracia maior na participação do órgão, né? Como sempre tem pessoal da FUNPREV participando de gestão, isso causou uma série de problemas tirados também pela Câmara Municipal, que o nosso Conselho está tentando estabelecer uma forma melhor de atuação lá. Justo, eu sei que você é adepto da questão da melhoria das condições internas e estruturais e retoma, por exemplo, internamente junto aos conselheiros, a discussão sobre construir no tempo ou não a sede própria. Mas a alteração que está sendo proposta na lei, ela mexe com a questão, basicamente, do custeio, onde o que não é gasto hoje do ponto de vista de gestão administrativa vai para o caixa. Isso é bom para o fundo, porque você alimenta, são recursos que são alimentados no fundo e a ideia de capitalizar fica mais fortalecida. Não é uma armadilha a questão de eliminar a questão do teto de um máximo de 2%, que é o espírito da lei em relação ao custeio? Na verdade, assim, há vários entendimentos sobre essa questão e a gente sempre patina algumas vezes por conta de ter o desejo, né, de vários gestores que passaram na fundação e também o meu, de um dia construir a sede, porque é uma questão de patrimônio, né? O servidor vai ter um patrimônio dele, né? Não é nenhum recurso que vai ser investido em uma outra área, que vai fugir à alçada da fundação. Então, o que nós pensamos que se fizer uma sede, seria uma economia muito grande. Hoje nós pagamos em torno de R$13.000 de aluguel por mês, né? E a frase, como está colocada no artigo, eu não me lembro, não me recordo agora o nome do artigo, mas ela define que até 2% você pode utilizar para pagamento das despesas da fundação. No projeto está tirando esse até, né, da frase, que o Tribunal de Contas entende que não pode ser acumulativo para efeito de sede. A gente está tirando essa palavra da frase, que aí estabelece que você pode usar 2% da receita para pagamento dos benefícios da receita interna, mas também com a propositura de fazer a sede da fundação. Então, se mudando a lei, se assim for aprovada, a gente vai ter essa receita acumulada ao longo de 2 anos, aproximadamente, que nós poderemos utilizar essa sobra para a construção da sede. Não utilizando, não tendo efeito esse propósito, esse recurso volta para o caixa previdenciário e fica de forma natural. Então, mas a alteração absoluta da lei, as pessoas entenderem, ela não garante que o dinheiro vai ser utilizado especificamente na sede. A alteração da lei, de fato, na prática, aumenta o custeio de hoje de 1 ponto alguma coisa para 2,
e é o dinheiro que deixa de ser aplicado no mercado financeiro. A realidade é isso, né? É que a intenção é que seja aplicado na assim, sede. é que assim, essa sobra vai para uma conta, né, vai ser capitalizada de forma natural, e se for construída a sede, se assim o projeto andar, e é uma ansiedade que eu tenho também de fazer, até por conta de livrar a fundação de custos de aluguéis que são pesados para o órgão hoje, isso acumulado ao ano dá em torno de R$150 mil ao ano, o pagamento desses aluguéis. Então são recursos que ao longo do tempo vai se perder. A Funprev tem terreno próprio? A Funprev hoje já tem dois terrenos grandes, que pode muito bem ser construída a nossa sede lá, né? Já livramos uma parte, que é o próprio terreno, então seria um custo mais com a construção da sede. E essa sede poderia ser feita de forma a atender todos os beneficiários da Fundação, através de uma área física que pudesse dar curso, aperfeiçoamento técnico, e assim a gente tem uma série de planejamentos. Por isso que a gente... Tem custo disso? Já na questão da sede? Não, a gente não levantou. Eu em 2007, 2008, levantei, dava em torno de R$1.200.000. Eu acredito que deve ter dobrado, a realidade já é bem maior que isso. Mas existe uma sobra considerável de recurso, que se você alocar esses recursos aí acumulados nos próximos 2 anos, daria mais de R$4 milhões. Então seria possível a gente construir nossa sede e assim fazer um trabalho bem melhor na Fundação. O caminho da questão da sede, você tem uma outra alternativa do ponto de vista legislativo, né? De você fazer um projeto específico de suplementação orçamentária, mesmo que fatiado, você porque a Câmara passou pela mesma discussão. Ao invés de alterar especificamente o percentual destinado à questão do custeio interno, seja para cobrir despesas de administração de pessoal ou para investimento, qual é o caso, de você fazer ou prever no PPA um projeto específico, ainda que fracionado, garantindo aí o recurso destinado para isso. A vantagem dessa sistemática em relação ao que está proposto da lei é que você mantém o espírito original da lei, como é a lei fiscal, de você ter um teto para usar de custeio no tempo e não fixar em 2%, o que aumenta essa despesa hoje, né? Então, mas essa discussão passou até por uma crítica do Tribunal de Contas, que nós poderíamos fazer, ter um efeito de usar a receita administrativa da Funprev. Mas se você aprovar no IPPA e destinar de recurso direto para isso, você não, pode... Isso não foi pensado. O nosso conselho analisou, não o nosso conselho, mas os outros conselhos do passado fizeram a mesma analogia, né, sobre isso, né, de mudar exatamente esse artigo da lei para poder acumular isso recursos. Fica permanente, né? Mas está previsto, né? Nós estamos prevendo no PPA a construção da sede, né, efetivamente, mas é necessário essa regulamentação da lei. E em relação à questão dos servidores, tem eleição, são a cada 2 anos, não sei se no final desse ano já tem, né? Mas só para lembrar de uma norma para atualizar, eu mesmo estava defasado com a memória em relação a isso, de que já não é possível mais com uma única recondução, né, uma reeleição, você ficar trocando de conselhos e se perpetuar na gestão. Sim, isso já foi reparado em 2008, esse processo de você alternar a governança da Funprev, isso já foi reparado em 2008. A recondução ela só vai se dar por uma vez, então você poderá ser 2 mandatos, cada mandato de 2 anos, para um colegiado, e depois você tem que esperar 2 anos para querer voltar. A eleição é ano que vem, né? Está aberta a todos os servidores, esse processo. E essas modificações... No início do ano, no final do ano? Vai ser ao final do ano que vem. Final do ano que vem, 2014. Exatamente. E uma outra questão, como é que estão as questões de, por exemplo, de administração interna sua, logística, informatização, por causa desse controle, esse sistema de controle, você acabou de comentar conosco, está fazendo auditoria, mas fortalecer esse banco de dados para um universo crescente e já de alguns milhares de beneficiários, você tenha no tempo cada vez mais um sistema de controle financeiro e de banco de dados para fazer com que essa sistemática evite a ocorrência de alguns problemas. Né? Com a ocorrência dessa ilicitude o ano passado, a gente tomou alguns cuidados, né? São 2 pontas que nós estamos querendo atacar. Uma é o fechamento da própria auditoria, que vai dizer de forma crítica o que nós precisamos fazer efetivamente em termos de logística, de informatização, qual campo a gente pode estar reforçando isso. Nós já estamos tomando algumas providências nesse projeto de reformulação do organograma, estamos trazendo aí a contratação de especialista na área, vamos abrir concurso para o lugar do operador de computador, para a gente estabelecer o nosso TI, vamos tentar caminhar para esse campo aí.
Mas é preciso o fechamento dessa auditoria, que de forma crítica a gente possa reavaliar aquilo que não deu certo e as vulnerabilidades da Fundação nesse quesito de segurança, no aspecto de informação da Fundação. Então a gente precisa fechar essas questões para ter um horizonte, uma visão de futuro do que precisamos fazer. Né? E não dá para você fazer planejamento, Nelson, sem ter também a capacidade operacional de realizá-lo. Então, a Fundação, às vezes, tem um monte de projetos, a gente analisa um monte de coisa, mas na hora de colocar em prática, nós temos poucos servidores para executar. Esse é o nosso sofrimento lá. É isso que eu tentei trazer na audiência, para que os vereadores possam se sensibilizar com isso e nos ajudar a ter condições de executar. Porque planejamento, às vezes, sem a questão operacional, você só acaba engavetando. Sim, também como último ponto de minha parte, durante a discussão da audiência pública, se faz a referência ao outro projeto de lei que tem a criação de cargos por concursos internos, mas tem um volume muito grande de cargos de chefia, Gilson, onde o servidor, na essência, fica olhando essa questão, embora não tenha impacto de despesa tão gigante em relação ao montante total do projeto de lei, cria uma estrutura muito diferente e maior do que a atual, sem vislumbrar isso na essência, que são as questões de ter servidor para atuar na carreira. Né? Sim, é que quando nós, nesse período todo, principalmente eu faço uma avaliação daquilo que eu assisti nesses 3, 4 anos que eu estou na atividade na Fundação. As dificuldades que a gente enfrenta lá e a necessidade de fazer um projeto para a FUNPREV também em estrutura. Né? Não dá para você imaginar que a FUNPREV hoje vai ter mais 2 ou 3 auxiliares administrativos, por exemplo, uma demanda e uma exigência do Ministério da Previdência, mais fiscalização do Tribunal de Contas, para você ter todo o trâmite operacional da Fundação em dia. Então, nós pensamos de forma, a nível de futuro, também um pouco nisso. Na questão dos cargos, efetivamente, de criá-los, toda vez que você cria uma divisão, automaticamente você cria-se também 2 seções. Mas algumas são discutíveis, né? Que cria muito cacique na estrutura, sem oxigenar necessariamente. Sim, Sam, mas o planejamento que foi feito para a composição desse projeto que desceu para a Câmara foi nessa atividade, nessas demandas que estão por vir e nas demandas que estão estagnadas lá. E a criação dos cargos, o peso, não são consideráveis. Né? Hoje, se você ascende a um cargo de chefia ou um auxiliar administrativo, por exemplo, né, para oxigenar as obrigações da Fundação, isso dá em torno de R$200, é muito pouco, então, individualmente falando. É discutível que criar cargo de chefia oxigena do setor público. Aliás, em geral, na prática, no dia a dia, quanto mais você cria quadradinhos nos organogramas, sim, mais você engessa o setor público. Na prática, isso não tem resultado, não nessa estrutura FUNPREV, não, estou falando de todas as estruturas. O Poder Legislativo, por exemplo, tem, para valer a crítica aqui interna, locais onde você entra na sala só tem chefes. Não, mas a ideia não é essa. A ideia é estruturar a Fundação e fazer essa diversificação de atividades que precisa ser feita. E hoje, por exemplo, as demandas que eu tenho hoje, que são maiores do que a capacidade, eu tenho criado comissões para executar. Isso é moroso, eu tiro os servidores, às vezes, da atividade central dele e primária para jogar numa secundária. Isso atrapalha muito a FUNPREV. A FUNPREV vem sofrendo muito com isso. Por isso que a gente defende a oxigenação. A quantidade de cargos ela cresce quando você quer criar subdivisões de atividade. Então, esse é a grande polêmica. Eu sei que o efeito moral não é muito bom quando você fala muito em cargos, mas também sei do efeito prático e o resultado financeiro que não é muito alto. E são dois, né? São mais de 10 cargos de comando relacionados à estrutura atual comparativamente. Né? Exato, mas tornando a dizer, Nelson, o valor financeiro hoje, se a gente fosse, lógico, pelo menos eu não vou prover esses cargos enquanto não tiver todo reparado essas demandas. Mas aí tem a oportunidade. Essa é a minha intenção. Mas eu tenho que entender que se fosse provido todos esses cargos, o valor mensal seria em torno de R$6.000, dá em torno de um servidor de carreira da prefeitura a mais. Então, assim, o impacto financeiro para a questão desses cargos é muito pouco para poder trabalhar e diversificar a FUNPREV na sua capacidade operacional. Gilson, obrigado pelo seu retorno aqui, é sempre um prazer e também uma obrigação, até como missão de gestão pública, discutir e atualizar as questões do dia a dia. São 2 importantes projetos de lei, mas as questões orgânicas do dia a dia que estão em discussão nas comissões temáticas da Câmara Municipal. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez essa oportunidade de trazer aqui as informações da Fundação e me sinto obrigado também de estar vindo assim que você desejar, até por ser
tornar as coisas cada vez mais públicas da Fundação. Só para lembrar a questão de investimentos, a gente falou de volume de investimentos, que para lembrar o caixa atualizado da FUNPREV hoje, para as pessoas terem dimensão do universo que nós estamos falando. Hoje a FUNPREV tem um PL de 320 milhões de reais, né, aplicado em várias casas financeiras, né, e a gente está assim na expectativa de melhoria do quadro econômico, não só nacional, mas mundial, porque os efeitos globalizados hoje impactuam efetivamente nas aplicações, mas estamos numa situação assim tranquila por conta de o passado termos buscado bastante rentabilidade. Muito obrigado. O último ponto que eu esqueci, acaba de mudar a taxa de Selic de juros, a tendência da questão da crise, infelizmente, para a economia nacional, que isso envolve uma série de contas, aumenta mais valores que podem a curto prazo voltar a criar um cenário positivo para a poupança, ou se isso muda muito a realidade de vocês, a taxa de juros? Muda, tem efeitos em várias carteiras de investimento da Fundação. Toda vez que o governo, o Copom, ele mexe na política, isso tem um impacto efetivo em alguns segmentos de investimento. Então nós estamos muito atentos a isso, né? Temos corrigidos alguns detalhes na carteira de investimento, mas em suma, essa movimentação e essas mudanças estabelecidas pelo governo não têm tido um impacto positivo em termos de aplicação. Na verdade, o governo às vezes investe mais e fomenta a produção e acaba tirando essa capacidade de rentabilidade. Isso aí quem sofre são quem capitaliza, né? Então, aqui, obrigado. Então, hoje nós conversamos sobre Previdência, o universo de 5 mil segurados só dos ativos, dos futuros, cerca de 9 mil associados, considerando os aposentados e pensionistas da Fundação de Previdência, e um patrimônio de 320 milhões, um pouco mais do que isso. Obrigado e até o nosso próximo programa.